A reforma tributária e o futuro da carreira fazendária é o tema do 6º painel do 9º Congresso Estadual dos Fazendários do Ceará, o CONEFAZ, e eu estou aqui com Celso Magliani, ele que é diretor para assuntos parlamentares e relações institucionais da FENAFISCO. E a FENAFISCO, e outras entidades representativas do fisco fizeram um importante, intenso trabalho em Brasília durante todo o processo da reforma tributária e o Celso estava lá muito presente. Celso, conta para a gente um pouquinho. Nesse processo todo, a reforma tributária não saiu como a FENAFISCO e os sindicatos filiados, como o Sintaf, sonharam, que seria a reforma tributária solidária, Nessa primeira parte, a reforma tributária ela foi centrada nos impostos de consumo, como você mesmo ressaltou para nós, em algumas entrevistas. Mas conta para a gente que ao final desse processo, que estava na Câmara e foi para o Senado, o que foi que resultou do trabalho, então, das entidades do fisco para minorar alguns problemas que vocês detectaram no texto da reforma tributária? Então, Patrícia, dizer que a reforma tributária, em primeiro lugar, é boa e necessária. O Brasil há muito tempo precisa reformular os seus impostos, especialmente os de consumo. Então vamos falar da reforma dos impostos de consumo, já que a reforma tributária não aconteceu ainda com a amplitude necessária para que o tributo cumpra a sua real finalidade, que entre uma delas é a diminuição das diferenças sociais. Quero dizer a vocês que, na realidade, os instrumentos que fizeram essa reforma tributária andar, essa fase da reforma tributária andar e andar muito rápido, é porque a reforma também atende a interesses diversos dos segmentos da sociedade e, evidentemente, que os segmentos com mais poder econômico estão atuando para atender os seus interesses e, obviamente, na medida em que se sente esses interesses atendidos, a reforma anda com maior velocidade. Tá? Pois bem, nós bastante preocupados com a questão democrática, com a questão do Pacto Federativo no Brasil e com a autonomia das unidades da federação, nos preocupamos bastante em que essa autonomia das unidades da federação e de suas administrações tributárias, tal como prevê a nossa Constituição, fosse preservada. E, inicialmente, esse texto que passou na Câmara, não sou eu que estou dizendo, os próprios parlamentares disseram, por uma série de questões, acabou na fase final passando a toque de caixa. Tá? Esse foi o termo que eu vi usado na Câmara diversas vezes. Então, ao passar esse texto, criou uma série de mecanismos na PEC 45 que acabavam subtraindo a autonomia das entidades da federação em consequência de suas administrações tributárias e em consequência das carreiras da administração tributária, especialmente as do fisco, voltadas a garantir a rigidez da receita para atendimento das demandas sociais. E passamos a nos empenhar no processo, quando a matéria passou para o Senado, para que a gente pudesse, então, trabalhar para levar contribuições que diminuíssem esses problemas que estavam a cercear estas autonomias e essa condição de prestar esse serviço público, da busca da receita pública para provimento dos recursos para atendimento das demandas sociais. E a gente fez todo esse trabalho, conversamos muito com os parlamentares na Câmara e no Senado e conseguimos levar a nossa contribuição para questões essenciais, como preservação de parte dessa autonomia. Quando eu digo parte, é porque parte não foi preservada, como refinamento das questões do período de transição, porque nós estamos passando de um princípio básico de cobrança de impostos na origem para o destino. Então foi estabelecido um período de transição bastante longo para evitar o impacto sobre as unidades da federação. E os mecanismos que foram encontrados e adotados para proteger a receita das unidades da federação necessitavam ajustes, que são as regras de transição.
nós também levamos a nossa contribuição, especialmente levamos a nossa contribuição nessa questão da manutenção do Pacto Federativo, que se reporta às regras iniciais, né, que chegaram no Senado sobre o comitê, que hoje o atual comitê gestor, né, e que antes, quando chegou lá, era o Conselho Federativo. Então, contribuímos sobre essas coisas e buscamos contribuir também sobre o tratamento equilibrado de todos os membros da administração tributária no território nacional, agora em todos os níveis de governo, municípios, estados, Distrito Federal e União, já que agora o imposto de que tratamos é IBS e CBS, impostos que são irmãos siameses, o CBS na União e o IBS no Distrito Federal, estados e municípios. Como hoje o fisco, então, trata desses impostos que representa um vetor de similitude de atribuições entre todos os fiscais, necessário o equilíbrio de tratamento entre todos eles. Buscamos isso, tivemos algumas vitórias parciais, eu vou chamar de resultado positivo nas contribuições que levamos, na diminuição dos poderes estabelecidos para o Conselho Federativo, hoje Comitê Gestor, tendo claro que o que buscamos aí era resgatar a manutenção do poder das unidades da Federação sobre a gestão dos seus impostos. Por fim, conseguimos avançar na contribuição que oferecemos nas regras de transição e avançar nesta fase do Senado também na contribuição que oferecemos com relação ao equilíbrio de tratamento entre os membros das administrações tributárias. A matéria foi aprovada no Senado na quarta-feira à noite e o texto definitivo ainda não tivemos acesso. Mas agora nós vamos para a etapa final da Câmara, onde a Câmara só pode, para evitar de devolver para o Senado, fazer supressões. Se houverem grandes resistências ao que o Senado aprovou, possivelmente a ideia seja destacar e fazer uma PEC paralela a essa e levar essa para promulgação com as supressões que eventualmente sejam feitas na Câmara. O processo está sofrendo muitos aperfeiçoamentos e ele realmente vai ser ajustado pelo conjunto de leis complementares que serão trabalhadas já a partir do início de 2024 para regular a reforma. Vamos em frente, tenho certeza que nós vamos conseguir contribuir com o Legislativo para fazer a melhor reforma dos impostos de consumo possível.